Seguinte, concordo com o combate firme ao crime no curto prazo, mas a longo prazo a educação é a chave. Professores são mal pagos, gerando falta de profissionais. Como o senhor pretende valorizar a carreira e atacar a raiz disso? Uau, é uma baita pergunta porque é verdade. Assim, no curto prazo, é lei e ordem. Mas se você não melhora, vamos dizer, a forma de ascensão social das pessoas e ganho de conhecimento e dignidade das pessoas, uma hora você vai ficar impondo lei e ordem o tempo todo a ponto da população virar prisioneira do próprio país. E esse é o problema que a gente não pode viver. Então, como a gente tira o ciclo? Eu falo, tem o prender ou matou, que é a imposição da lei e ordem, e logo em seguida tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola, que é bandeira, o Estado ocupa os lugares mais humildes, a polícia impõe a ordem no sentido positivo, para as pessoas andarem tranquilas na rua, e aí vem a escola, que é, temos que criar uma cultura de excelência no nosso país. Pois bem, hoje, um professor numa escola não consegue dar uma bronca no aluno, não consegue expulsar o aluno da sala de aula, professor de escola pública. Ele perdeu a autoridade. Os métodos de ensino, por exemplo, da alfabetização, eles são métodos alternativos em boa parte das escolas brasileiras. A gente tem que obrigar a ter o método que realmente funciona, que é atestado no mundo que funciona, que é o método fônico. É o básico do básico do básico. Quem duvida de mim, veja a experiência do Mississippi nos Estados Unidos, um dos lugares que tinham os piores índices educacionais e foi para a lista dos melhores índices educacionais nos Estados Unidos da América. Fazendo isso, básico, método fônico, alfabetização, a gente parou de fazer isso. 3, pouca gente está falando, os professores não aguentam mais. Você misturar alunos típicos com atípicos na mesma sala de aula. Imagina você pegar um aluno autista, nível 2 ou nível 3, tendo às vezes um surto no meio da sala de aula porque ouviu um barulho, e ele gritando e o professor tendo que dar aula, aí ele não tem autoridade para brigar com outro aluno que às vezes fez bullying no aluno autista, ou aí um outro puxa um celular, ele não pode tirar o celular da mão do aluno. Então, separar. Se o aluno é especial, a escola tem que ser especial, ele não pode estar com o aluno típico lá de maneira alguma. 4, professores e diretores de escolas que têm desempenho melhor ganham dinheiro, ganham prêmios em dinheiro. E aquela escola recebe mais investimentos. A lógica nossa é a inversa. Você investe no município ou na escola que está indo pior e não na que está indo melhor. Quem está indo melhor tem que ser premiado. Senão a gente fica deixando de recompensar quem está trabalhando melhor. E aí quem está indo mal? Tem que sair. Você não pode ser um diretor de uma escola que não está indo bem. Dito isso, nós temos que dar a oportunidade para o diretor e o professor recuperarem, tirarem o gap. Lembra aquilo que eu falei? As famílias, eu falei no começo, as famílias não dão valor para a educação no Brasil. Isso é um fato. Quanto mais humildes as famílias, menos valor tangível as pessoas veem na educação. Pois bem, vamos resolver isso. Vamos dar prêmio em dinheiro não para o cara frequentar a aula, que é o pé de meia. É para as famílias que obtiverem, através dos seus filhos, melhores notas nas escolas. Provões objetivos, não uma matéria que o professor, uma prova que o professor dá, porque o professor pode ser pressionado. Não. Um provão objetivo, todo ano, os melhores alunos, a família ganha um prêmio em dinheiro. Aí o prefeito do município tem que fazer o prêmio para os melhores alunos, a família tem que ser homenageada, tem que ser um status social você ter um filho que vai bem na escola pública. Esse filho pode ganhar inúmeros prêmios. Dentre eles, você quer ir para a escola mais bem ranqueada, privada, com tudo pago pelo Estado? Por quê? Porque aí a gente já começa a fazer a tal da política de cotas lá na base. Eu pego um menino que tá no 2ª série, 3ª série, ele tá indo bem, tem um desempenho grande, vamos botar ele na escola, vamos botar aqui em São Paulo, no Colégio Bandeirantes. Compra uma vaga no Colégio Bandeirantes para aquele menino poder concorrer em igualdade de condições. E você começar a fazer justiça social para a família dele entender logo lá na base. Meu filho, cara, eu venho de baixo, o pai é motorista de Uber, a mãe faz bolo e vende pros vizinhos, vende para fora, só que nosso filho é um orgulho, estudando nas melhores escolas, a gente ganhou um prêmio aqui, tá aqui a medalha. O Estado brasileiro não valoriza. Aí a família começa a falar, estou vendo um valor muito tangível na educação. E aí você cria essa cultura. A gente tem aplicação de tecnologia, inteligência artificial, é uma outra etapa, porque a gente não pode colocar isso sem antes fazer a base. E depois, aí falando em universidade pública, nós temos que inverter a pirâmide. O dinheiro tem que ir mais para a educação básica do que para o ensino superior. E o dinheiro do Estado no ensino superior tem que ser nas áreas que vão gerar mais produtividade na nossa economia, que envolvem inclusive pesquisa, que são áreas ligadas a exatas e biológicas. Pesquisa na área de biológicas, pesquisa na área de exatas. É isso. Estamos formando muito advogado. É muito advogado, muita gente de humanas, cara. Todo respeito, eu fiz direito. Quem vai gerar produtividade no mundo que tem terras raras, no mundo que tem programador, no mundo AI, é quem tiver no topo na área de biológicas, no topo da área de exatas. Ponto. Temos que criar pesquisa para criar empresas que tenham parte nessas pesquisas. E aí, estamos falando do Brasil entrar no rumo na área de educação. Tem mais uma pergunta aqui da Andy Gales. Ela falou o seguinte, com cerca de 74% do eleitorado dizendo não saber quem você é,
Qual é o plano concreto para ganhar escala nacional em poucos meses? Rodar o Brasil. E em todos os lugares que eu puder ir. TV, podcast, rádios locais, todos os lugares que eu puder ir. Eu tô gravando 5, 6, 7 vídeos todos os dias. O que eu não vou fazer, vou começar. Eu não vou vender a mãe pra ficar mais conhecido. Então eu não vou fazer coisas de Pablo Marçal, não vou gravar vídeos idiotas. Eu sou presidente de um partido que vai mudar o Brasil. Então eu não vou vender o almoço pra pagar a janta. Eu não vou vender não vou vender a janta pra pagar o almoço, na verdade. Eu não vou vender o futuro, a credibilidade futura nossa, fazendo coisas bizarras que eu poderia fazer. Ficar gravando vídeos esdrúxulos e tal. Não, eu vou rodar como presidenciável, levando a sério todos os eleitores ao redor do Brasil. E, com base nisso, eu vou me tornar competitivo, e estou me tornando, porque sendo mais desconhecido, eu estou em terceiro, na principal pesquisa que é a Atlas, sendo o mais desconhecido. Vamos colocar a pesquisa aí, ele já aproveita e comenta a pesquisa, mas continua. E aí, com base nisso, ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas tendem a me apoiar mais do que os demais. Aí eu subi. Se eu chegar nos 10%, e aí eu peço pra todo mundo me divulgue muito, não é pedido de voto, é de divulgação, me divulgue muito, eu chegarei lá. Se eu chegar a 10%, ali a julho, são os 2 dígitos mágicos pro eleitor. Lula ou Flávio vão derreter. Eu vejo isso quando eu vou a Santa Catarina e vejo que o eleitor do Flávio não tá animado com o Flávio. E quando eu vou pro Maranhão, Rio Grande do Norte, o Ceará, eu vejo que o eleitor do Lula não tá animado com o Lula. O mundo do Flávio, do Lula, acabou. Os caras têm a cabeça, né, do pai do Flávio Jair, ou o Lula, lá da Guerra Fria. É um mundo offline, cara. O mundo Lula é um mundo muito antigo. Esse mundo acabou. As pessoas precisam de soluções para os problemas que a geração deles não resolveu. Então você percebe que não tem mais energia. No Maranhão eu andava lá, o Maranhão acho que junto com a Bahia, um dos estados que o Lula mais foi votado. Ninguém me parou, aqui é Lula. Ninguém tem coragem de falar que é Lula. A vida da pessoa tá uma desgraça no Maranhão, e chegou uma coisa que eles não estavam tão acostumados, que é o crime no interior. No Ceará, por exemplo, chegou o crime no interior. Não dá pro cara falar, aqui o Lula é um grande painho, tá, me roubaram meu celular e o PT não tá querendo fazer nada. Difícil, né? Dureza. Vamos lá. Essa pesquisa é de abril de 2026, Atlas Intel. Lula 46,6, isso é primeiro turno, né? Flávio Bolsonaro 39, tá lá o Renan em 5,3. Tá na frente do Zema e do Caiado, ó. Pois é. E aí? Daí pra 10, o que precisa acontecer? Continuar fazendo o que eu tô fazendo. Rodando o Brasil, falando proposta, modéstia à parte. Não quero me gabar aqui, mas assim, a gente tá discutindo proposta o tempo todo. Proposta e análise de Brasil. Com esses números você vai para todo debate, né? Vou. Zema e Flávio já toparam fazer debate aqui comigo. Você também topa? Vamos, iremos em todos os lugares. A gente precisa mostrar as nossas ideias que nós temos aqui. E acho que o espaço da internet é sensacional para isso. Hoje em dia é o que faz a diferença. Essa é outra pesquisa? Quest, você tá com... Quest não leva a sério. A que você tá mal, você não leva a sério. Não, a que você tá bem, você leva a sério. Não, vamos lá. Falou assim, é legal. Não. Uma menina que fala mal de mim, eu não levo a sério. Não, Você fala... Vamos mudar? Datafolha, eu dou pior do que na Quest ou igual e eu levo a sério. Tem do Datafolha aí? Tem. Não é isso. Mas qual é o problema da Quest? Errou em outras? A Quest é o problema do envolvimento das lideranças dos institutos. Enfim, não vou ficar sendo polêmico hoje, tá? Mas assim... No momento certo eu vou comentar sobre os institutos, que agora eu sou pré-candidato, e aí a gente descobre, foi o Bismarck que falou, se as pessoas soubessem como as leis e as salsichas são feitas, ficariam horrorizadas. Eu pergunto, se as pessoas soubessem como as pesquisas também são feitas, confie em muita institutos... gente me falou isso já e... Vou te falar, confie em institutos que são internacionais, porque o cara não vai destruir a credibilidade dele nos Estados Unidos, roubando ou fazendo número em pesquisa no Brasil. E tem um instituto aqui que é internacional, dentre todos esses. Qual só um. É o Atlas. Tá. Que acertou Hungria, acertou Chile, acertou Argentina. Na Hungria, eles acertaram no detalhe. No detalhe. Todo mundo estava errando quem ia vencer na Hungria. Eles acertaram no detalhe. A Atlas, eu considero, já de muito tempo, eu já venho falando que a Atlas é um instituto mais sério, desde a de 2021, quando eles começaram a fazer sondagens sobre popularidade do governo Bolsonaro. Então, tem vídeos meus, é só procurar, tá lá. Eu falo muito bem da Atlas. Considero o método deles mais interessante, uma questão de método. Porque ao fazer as sondagens online, eles encontram um eleitorado que já está, em certa medida, mais firme na sua tomada de posição. Enquanto outros institutos que fazem pesquisas em rua ou telefônicas, especialmente as telefônicas em casa, eles vão pegar um eleitor que só tem o recall. Então,
a Atlas, ela antecipa as tendências do eleitorado. E ao antecipar as tendências, ela aponta os caminhos melhor e ela acaba sendo mais precisa no final das contas. Então eu gosto da metodologia deles. Seguinte, qual a sua opinião sobre maioridade penal, sobre o aborto e a liberdade de expressão? Maioridade penal. Crime hediondo não tem idade penal. Se um moleque de 12 anos teve força, organização pra, sei lá, como teve agora, teve um grupo de jovens que organizou um estupro coletivo de 2 meninos. Eles acabaram com a vida daqueles 2 meninos. Aí o cara tem 13 anos. Ele vai ter que ser preso, esse cara que cometeu esse crime. Mas ele teve força, ele teve organização, ele teve audácia, ele teve planejamento. Ele vai... Crimes hediondos não têm idade penal. Muitos países adotam esse caminho. Agora, crimes em geral, a redução da maioridade penal tem que reduzir. Até porque tem uma coisa muito perversa, que é o menino... Volta pro menino sem pai. O menino sem a figura paterna na periferia, que é usado como mão de obra barata, como força de reposição do crime organizado. Não dá pra ter isso mais. Então, o crime organizado usa isso porque, vem aqui, coopta esse moleque e bota ele de bucha de canhão. Acabar com a maioridade penal é fazer com que vamos dizer, esse estímulo à cooptação do menor diminua muito. Segunda pergunta? Aborto e... aborto. Eu sou a favor da manutenção da legislação atual, o que significa que eu não vou ampliar o escopo de opções para aborto. A legislação atual é fetos anencéfalos, risco de vida para mãe ou estupro. Eu acho que a sociedade brasileira considera que esses elementos, que são elementos excepcionalíssimos, que envolvem muito, vamos dizer, a vida da mulher, e 2, um ato que é humilhante, destruidor para a mulher, que é o ato de ser estupro, esteja dentro da agência, a capacidade de agência da mulher de determinar se ela vai fazer o aborto ou não. E eu acho que isto faz sentido. A sociedade brasileira, ela optou por esse caminho, é um caminho bom. Eu não quero mexer nessa legislação. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão sempre fomos favoráveis. Inclusive, nós fomos os que mais lutaram contra o PL 2630, que tentava acabar com a liberdade de expressão em redes sociais. Fizemos campanha aos montes, a ponto de não ter passado na Câmara dos Deputados, em 2023. E aí precisou o Xandão, né, por ofício lá, regulamentar no STF, que é um absurdo.